Olá, vamos então dar continuidade a esse estudo de Romanos. Esse é o segundo vídeo e o primeiro vídeo parou de uma forma muito brusca, muito abrupta, porque o tempo da máquina e de filmar acabou, mas eu vou tentar recomeçar lá onde eu parei. Então, para quem não conhece ainda, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o pastor Rui Nascimento. E se está assistindo esse vídeo, eu aconselho a que veja o primeiro da série de estudos de Romanos, porque senão você vai entrar no meio do filme e não vai entender muito bem. Eu estava falando então que Paulo, nós podemos ver que Áquila e Priscila tinham voltado para Roma, porque nós vemos isso lá no capítulo 16, versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos, aos santos em Roma, que ele está enviando saudações para eles, portanto eles já estão lá. Então, veja bem, uma igreja, imagina as igrejas de hoje, do jeito que elas já estão. Imagina essas igrejas sem liderança, como é que elas estariam? Talvez estivessem melhor. Talvez estivessem muito melhor. Mas, porém, contudo, todavia, essa igreja inicial, essa igreja no início, no embrião dela, ela perdeu a liderança. Aqueles que estavam dando as diretrizes, aqueles que estavam ensinando e mostrando o que era o Evangelho, o que era Deus, o que era a Torá, o que eram os preceitos, as leis e os mandamentos de Deus, aqueles que estavam ensinando a igreja a ser santa, eles foram expulsos, os líderes foram embora. E a igreja ficou sem liderança, a igreja ficou perdida, a igreja ficou pagã. É isso que aconteceu em Roma. E quando voltou Áquila e Priscila e toda a outra liderança, o que acontece é que outros já estavam no comando, outros já tinham entrado, outros já tinham se apossado, outros já estavam trazendo doutrinas que não tinham a ver exatamente com aquilo que inicialmente tinha sido ensinado. Outros judeus que tinham voltado, que chegaram primeiro que Áquila, primeiro que Priscila, primeiro que os outros líderes que estavam lá antes. E então criou-se mais uma controvérsia, criou-se mais uma contenda, criou-se mais um monte de brigas à volta da igreja. Porquê? Porque aqueles que chegaram e assumiram estavam trazendo doutrinas e ensinamentos que não coincidiam com os padrões estabelecidos inicialmente e com os padrões acordados em Atos 15 e com os padrões dos apóstolos. Estavam embasados única, exclusivamente ou quase exclusivamente nos profetas. Porque eram judeus mais ortodoxos, eram judeus, nós vemos isso claramente na carta de Paulo, quando nós formos detalhar o que é que Paulo está falando e para quem Paulo está falando, nós vamos ver o que Paulo está falando e para quem. Ora, por que então eu me propus fazer estes vídeos antes de entrarmos no sujeito, antes de entrarmos concretamente na carta? É para que quando você chegar e entrar e começarmos o estudo, você entenda exatamente o que é que nós estamos falando. Porque sem conhecer esta história, como 99% das igrejas não conhecem, nem querem saber, os caras batistas, os caras luteranos, os caras da Assembleia, do não sei, não querem saber disto para nada, porque eles são perseguidores do povo judeu, eles são perseguidores do povo hebreu, sempre perseguiram o povo hebreu. Eles são filhos de Lutero, então não podem ser grande coisa. São filhos de Roma, não podem ser grande coisa. Eles são aquilo que eles aprenderam a ser, eles são perseguidores do Senhor. Eles perseguem o Senhor, assim como Paulo perseguia. Paulo estava mal intencionado? Não, ele estava bem intencionado. Essas igrejas de hoje que ensinam coisas ao contrário disto estão mal intencionadas? Não, eles estão bem intencionados. Porém, de intenções boas, o inferno está cheio. É necessário irmos à base das coisas, recuarmos para entendermos a história, para podermos entrar nela sem tropeços, podemos entrar nela esclarecidos, sabendo o que é que Paulo está falando e para quem Paulo está falando. Paulo não está falando para romanos, os caras lá das espadas e das lanças e dos ímpios e pagãos que adoravam não sei quantos mil deuses. Não é para esses que Paulo está falando. Paulo está escrevendo essa carta
para judeus que estão na liderança da congregação em Roma. Isso é o que Paulo está falando, isso é o que Paulo está fazendo. E como nesse meio estão também os prosélitos, estão também os gentios que existiam no meio do judaísmo, os prosélitos, que o Senhor Yeshua fala para os judeus ortodoxos, para os saduceus e fariseus, que eles percorriam mar e terra à procura de fazer um prosélito e depois o tornavam mais filho do diabo do que eles. Então, é necessário entendermos que o gentio, como a pessoa que você, por exemplo, talvez que esteja ouvindo vendo esse vídeo, talvez você nunca pegou numa Bíblia antes de terem falado para você do Senhor Jesus. Mesmo quando você era católico, mesmo quando você era espírita, mesmo quando você era não sei do quê, se você pegou numa Bíblia uma ou outra vez foi por curiosidade e largou porque você não entendeu nada daquilo. E os que estavam em Roma, era pior ainda, não tinham uma Bíblia para pegar e ler. Então, imagina a salada russa que tinha por ali, porque simplesmente não havia Bíblia, simplesmente não havia Evangelho, simplesmente não havia Novo Testamento. O Novo Testamento apareceu 400 anos depois de Cristo, todo compilado, Quando ele apareceu já na forma que ele tem hoje, já foi no ano 1350 depois de Cristo, na forma que tem hoje. Então, a história não é assim como muitas vezes você pensa que é. Essa carta de Paulo não apareceu na forma que ela está hoje. Ela foi mudada, ela foi alterada, ela foi adulterada pelos romanos, pelo catolicismo, pelos papas, que eram fascínoras, continuam sendo. Não têm nada a ver com Deus, nunca tiveram papas, nunca tiveram nada a ver com Deus. Tem a ver com uma religião montada, satânica, infernal, aparentemente. Alguém que destrói um templo em Jerusalém, que pega tudo o que está lá dentro e leva para Roma e diz agora somos nós que mandamos nas coisas de Deus. É óbvio que Deus não pode estar nisso. Deus permitiu isso por causa das falhas, dos erros, da desobediência, da arrogância, da soberba, da prepotência, de tudo que o povo escolhido manifestou face ao seu Deus. Mas não porque Deus os rejeitou, mas porque eles rejeitaram a aliança estabelecida por Deus. E tanto assim a rejeitaram, que rejeitaram a primeira, e rejeitaram a primeira porque desobedeceram a tudo o que Moisés tinha escrito, e rejeitaram a segunda porque também não reconheceram Yeshua como sendo o enviado de Deus, o Messias, para reconciliar o povo com o seu Deus. Então, rejeitaram as duas, as autoridades judaicas, não o povo todo, porque nós sabemos que milhares e milhares de pessoas seguiram Yeshua, se converteram a Yeshua em Israel. Tudo judeus, todos, absolutamente todos. Até lá em Atos 2, onde muita gente usa dizendo que ali nasceu a igreja, mas então se nasceu a igreja, nasceu com judeus, porque Atos 2 era tudo judeus que tinham vindo adorar em Jerusalém e que vinham de outras nações ao redor onde eles moravam, porque o judeu é um povo adorador, embora muitas vezes adorando de forma errada, como nós vemos nas Escrituras, mas era um povo de adoração, um povo adorador que vinha todos os anos adorar em Jerusalém ao seu Deus. E eram judeus que estavam ali. Você não fica imaginando que um cara que está aí seguindo o Cruzeiro e o Galo, e que se não quer saber, que veste roupas do Galo e do Cruzeiro direto todo dia e grita lá no Mineirão e chama o árbitro, tudo o que você quiser achar. Quem diz Cruzeiro, diz Mineirão, diz Real Madrid, diz Barcelona, diz Benfica, diz Milão, diz não sei o quê. Você não fica imaginando que um cara desses vai para Jerusalém adorar a Deus, não é? Você vai ver... A maioria das pessoas botam uns posts muito bonitos no Facebook, mas é de Nova York, é da Disney, é de um monte de coisas, mas vai ver lá quantos você vai ver que vão lá adorar em Jerusalém e que colocam coisas na sua página do Facebook. Veja quantos são, para você saber o que é que eu estou falando. O ímpio não quer saber de Deus para nada. Por mais que você lhe fale de Deus, ele debocha na sua cara, ele ri. Então você não fica imaginando o povo de Roma todo agora convertido a Jesus e todos indo em Jerusalém adorar. É claro que não. Eles nem nunca tinham ouvido falar dele. Portanto, quem estava em Jerusalém naquela altura da carta de Atos 2, onde há a conversão e Pedro prega e 3.000 se convertem, é 3.000 judeus. Todos ali eram judeus. E quando aqueles judeus saem dali, em Atos 2, e quando eles ficam em Jerusalém, porque eles iam para adorar na festa dos tabernáculos, então era uma festa grande, onde ficavam em Jerusalém, em média, um mês, porque era do início das primícias até ao final, a festa de tabernáculos, a festa de Pêssah,
era no início, das primícias, mais a festa de Pêssar, até chegar o Pentecostes. Então, normalmente ficavam ali 30, 40, até 50 dias, muita gente, para participar das festas. Aproveitavam esses momentos. Era talvez as festas anuais deles, as férias anuais deles. E era tudo judeus. E tinham um ou outro prosélitos. Quando eles saíram dali, ficaram esse tempo em Jerusalém e ficaram aprendendo com Pedro e com os apóstolos que estavam ali pregando para eles e mostraram para eles que era necessário que eles se batizassem, se arrependessem e crescem em Jesus. E 3.000 fizeram isso. Esses 3.000 que saíram, ou a grande maioria, levaram o Evangelho. Foi aí que começou o Evangelho. Foi dessa forma que começou o Evangelho. Saindo de Jerusalém, como está escrito, de Jerusalém saiu a minha palavra. Cumpriu-se a profecia. Tá. Então, entendido isso, sabendo que Roma era um centro comercial, era um centro financeiro do mundo, Roma, Corinto, Atenas, Éfeso, eram as grandes cidades comerciais do mundo, lá estavam os judeus. Hoje é a mesma coisa, onde tem comércio, onde tem dinheiro, lá estão os judeus. Você vai para Zurique, os maiores bancos, lá estão os judeus. Você vai para Genebra, lá estão os judeus nos maiores bancos, nas maiores empresas. Você vai para os Estados Unidos, vai para Manhattan, lá estão os judeus. Então, em todo lugar onde você vai, onde tem finança, onde tem dinheiro, onde tem ouro, lá estão os judeus. Uns são judeus ortodoxos, outros são seculares, outros são messiânicos, mas lá estão os judeus. Então, isso é histórico. É histórico. E os judeus estavam em Roma porque era o centro mundial. Era lá que eles estavam. Estavam em Corinto, que era o centro do comércio mundial. Era na altura, Corinto e Atenas e Éfeso eram das maiores cidades de então a nível de comércio. E lá estavam então os judeus. Era por isso que eles lá estavam. Eles estavam à procura. Eles não estavam lá para adorar. Eles vinham anualmente em Jerusalém adorar. Mas depois eles iam embora para os seus negócios e para os seus comércios. Então essa é a história. É o resumo, não é uma história, isso é o resumo. É um resumo daquilo que acontecia em Roma nesse período, nessa altura. Então, ficamos claros que Cláudio tinha expulsado todo o povo judeu no ano 51. Cláudio morreu em 54, assumiu Nero, que era um perseguidor do povo judeu também, ao ponto de incendiar Roma, mandar incendiar para culpar os judeus. Não é? Aqueles que estavam voltando, quando souberam que Cláudio tinha morrido, começaram a voltar. Então, novamente, teve confusão, novamente Nero, então, perseguiu esse povo judeu. E mais ou menos depois, por volta do ano 58, aí sim os judeus começaram a voltar, paulatinamente, começaram a voltar para Roma. E foi aí, então, que se estabeleceu uma nova liderança na Igreja de Deus, existentes em Roma. E foi aí que começou toda a confusão. A confusão não era antes, veio depois, quando voltaram lideranças que não tinham participado naquele Atos 2 em Jerusalém, que não conheciam, que não sabiam, ouviram falar, aprenderam depois, aprenderam longe, com outros que tinham ouvido também, e houve uma grande contenda e uma grande confusão dentro da igreja. E daí a necessidade de Paulo ter escrito. Para quem Paulo escreveu? Muito provavelmente para a liderança de então, mas com um cunho muito claro, uma direção muito clara para Priscila e Áquila. Áquila e Priscila, sua esposa. Então, porque Paulo tinha estado com eles, Paulo sabia que eles eram líderes, eles contaram-lhes as histórias de Roma, eles falaram com eles sobre a igreja de Roma, eles falaram com Paulo que eles iam voltar para Roma, Paulo sabia disso, porque Paulo estava com eles constantemente, e quando eles foram, provavelmente, quase certamente, eles mandaram uma carta para Paulo dizendo, olha, a coisa aqui está assim. Eles sabiam que Paulo era um líder instituído por Deus, eles sabiam que Paulo era o apóstolo dos gentios, eles sabiam tudo isso, porquê? Porque viveram com Paulo, conversaram com Paulo, viram os sinais, prodígios, maravilhas, milagres feitos através das mãos de Paulo, e eles levaram isso para Roma, falaram com os irmãos em Roma, falaram com aquela liderança que já estava estabelecida, voltaram-se a se estabelecer como líderes também, e contaram para eles quem era Paulo, o que eles viram Paulo fazer. Daí que quando Paulo chega em Roma, sem ninguém o conhecer, no ano 63 para 64, sem ninguém o conhecer, ele convoca as lideranças dos judeus e todos vêm vê-lo. Imagina, tinham que saber quem era ele, tinha que ter alguma importância esse Paulo ali
não é? Sem ninguém o conhecer, todos vêm. E porquê vêm? Porque Paulo e Priscila, porque Áquila e Priscila e os outros também que tinham vivido com Paulo e que estavam em Roma, difundiram, propagaram esse poder de Paulo que Deus tinha-lhe dado. Propagaram essa história de Paulo, contaram a história de Paulo direito. E é por isso que os anciãos dos judeus em Roma vão encontrar-se com Paulo, porque eles sabiam quem era Paulo. Paulo não chegou como um desconhecido, embora ele nunca tivesse ido lá em Roma. Entendeu agora como é que funcionou a coisa e porquê e para quem Paulo escreveu? Basicamente para judeus crentes, mas que não estavam muito claros da sua fé, não estavam muito claros, e é por isso que Paulo escreve para eles. E para também, no meio de tudo isso, já tinham os prosélitos, já tinham os gentios que tinham se agregado, que tinham ficado na liderança quando os judeus saíram, se tornaram líderes também sem grande esclarecimento, e todos eles, juntos uns com os outros, geraram ali um clima de conflito, porque os gentios não tinham a Torá, não podiam se embasar na Torá. E os judeus tinham a Torá, se embasavam na Torá. E os judeus eram mais ortodoxos e queriam que a Torá se cumprisse nos gentios. E os gentios não queriam a Torá porque achavam que era para os judeus. E começou aí a confusão que tem até hoje. Os gentios achando que a Torá não é para eles e os judeus achando que a Torá é para eles também. E é isso que nós vamos ver a partir do próximo vídeo nessa carta de Romanos. Posta essa explicação, que eu creio que foi abrangente, que foi rapidinha, foi bem resumida, mas eu creio que ficou mais claro para você que agora nós vamos partir em cima de alguma coisa para essa análise de uma carta que foi escrita por causa de alguma coisa que talvez até hoje você não sabia. Muito bem, este é o segundo vídeo, o próximo vídeo será o terceiro e aí sim o início da leitura e da análise dessa carta de Paulo. Shalom.